Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando a nossa Agro Live News aqui pelo blog do Mário Bittencourt no Instagram. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Hoje é dia 28 de julho, dia do agricultor. Desejamos parabéns a todos os agricultores e agricultoras da Bahia, em especial, e de todos os estados do Brasil e do mundo por esta data. Os agricultores e agricultoras aí que estão trabalhando diariamente no campo para colocar comida na nossa mesa. Então, uma data que necessita ser sempre lembrada, e para agradecer principalmente a esses homens e mulheres que fazem com que o alimento chegue à nossa mesa. E hoje a nossa live é sobre gestão de custos no cultivo da cebola na região de Irecê. Nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Franklin Freitas, que ele é graduado pela UNEB e tem 14 anos de experiência no agronegócio. Franklin está em fase final do curso de administração de empresas pela Faculdade do Sertão e fez um estudo de caso sobre a rentabilidade da cebola na região de Irecê. A gente vai trazer detalhes desse estudo que ele vai estar apresentando para a gente aqui. E a AgroLive News ela tem o apoio do site Marketing no Agronegócio e da Horus Aeronaves. Se você quer dicas para se destacar nas redes sociais, acesse o site www.marketingnoagronegócio.com.br. No site você pode baixar gratuitamente o mais recente livro do jornalista Rodrigo Capella, Como Inovar no Agronegócio para Alavancar as Vendas. Acesse marketingnoagronegócio.com.br e baixe já o seu livro. E com a tecnologia oferecida pela Drones Aeronaves, você pode ter até 50% de economia, melhorar o seu trabalho em campo e aumentar a produtividade na lavoura. Acesse horusaeronaves.com, converse com um especialista e dê os primeiros passos para diminuir os custos com perdas em insumos caros. A gente vai iniciar a nossa conversa com o Franklin agora. Ele já está aqui conectado. Estou usando essa luva aqui, estou falando de Vitória da Conquista, para quem não sabe. E ultimamente aqui a temperatura não está brincadeira não, o frio aqui é grande. A minha câmera. Fala, Franklin. Fala, meu amigo, beleza? Como é que você está? Tranquilo. Muito grato por ter aceito participar dessa live aqui na AgroLive News com a gente. A gente tinha conversado, né, um tempinho aí, foi entrando live, saindo live, você também com o seu trabalho aí na região de Irecê, né? Você trabalha na Geocomercial, né? A empresa agropecuária. E eu quero deixar você aí para dar os cumprimentos aí também às pessoas que daí da região de Irecê que também acompanham o seu trabalho. Então, boa noite a todos. É uma satisfação muito grande, Mário, participar do evento, né? Realmente a gente já tinha discutido essa possibilidade de participar dessa live há um tempo atrás, né? Fico muito grato, né? Eu sou seu fã, você sabe disso. Sempre eu estou participando de suas lives, né? Sempre quando está falando de pecuária, café, cenoura, como foi acontecer a semana passada, então eu sempre estou ligado, né? Justamente pelo viés de comunicação e principalmente de conhecimento, né? Eu gosto muito desse perfil. Não é nada de... sempre algo muito focado para realmente ajudar esse tipo de público. Bacana. Com certeza. Você falou num ponto certo, que é a questão do conhecimento, que é sempre o objetivo da gente aqui, tá levando conhecimento, né, para os produtores rurais da Bahia, o pessoal que é estudante, que é da área técnica, ou da área de agronomia também, da área de agrária de uma forma geral. Né? Eu também, que foi futuramente começar a estudar na engenharia agronômica também na UESB, né? Então para mim já é um incentivo a mais estar participando, realizando essas lives para obter conhecimento também e principalmente levar conhecimento para quem precisa, que é que está no campo, na lida diária, precisando desse conhecimento para produzir mais, melhor, né? ter menos custos, né? Saber como é que deve ser, por exemplo, a rentabilidade, né, da produção. Essa questão da contabilidade, a gestão da propriedade rural, que é algo muito importante para ser feito e que a gente vai estar trazendo
mas um pouco do que você aprendeu, né, nesse estudo que você fez. E a primeira pergunta que eu te faço vamos ver aqui, para a questão da rentabilidade da produção, né, e da contabilidade de custos. O estudo ele apontou que 60% da produção, né, está concentrada na agricultura familiar em propriedades com até 10 hectares. Aí, no caso, você percebe que há maior controle sobre a gestão nesse tipo de propriedade, ou nas pequenas e médias, ou nas grandes propriedades. Isso diferencia muito? Isso. Antes disso, Mário, eu queria me apresentar melhor, até para quem estiver nos ouvindo saber o contexto a que está inserido, né? Como você comentou, eu sou engenheiro agrônomo, meu nome é Franklin Freitas Silva. Eu atuo prioritariamente aqui na região de Irecê. Eu sou gerente técnico comercial do Grupo Geocomercial, que é uma empresa que tem 43 anos de mercado aqui, sempre de apoio ao produtor rural, certo? Mas além disso, eu tenho um tema que eu gosto muito, que é cebola, né? Eu trabalho há 14 anos, eu tenho 14 anos de formado com agronomia, e eu sempre pensei em ajudar um produtor nesse segmento principalmente, né? Além disso, nesse meio tempo também, eu ingressei na Faculdade de Administração de Empresas, né, pela Faculdade do Sertão aqui, e a minha monografia foi justamente sobre gestão de custo, análise de gestão de custo na cultura de cebola na região de Irecê. Por quê? Porque, você comentou, a gente percebe uma limitação muito forte do produtor, principalmente o produtor da agricultura familiar. Então, como a região de Irecê é uma região, não temos gigantes áreas, logicamente nós temos os produtores de médio porte, né? Porém, a grande maioria são produtores de pequeno porte, e na sua essência, eles têm algumas limitações, algumas dificuldades, né? O primeiro deles é a questão do grau de instrução voltado especificamente às análises gerenciais e financeiras da lavoura, né? A gente sabe que o produtor, ele inegavelmente, ele sabe produzir muito bem, né? Ele sabe plantar, operar muito bem uma máquina, sabe muito bem escolher, muitas vezes, o melhor material para se plantar, como combater uma doença. Porém, a gente percebe que muitas vezes ele peca, né, por não saber ao menos quanto é que ele está gastando na lavoura e acaba tomando decisões erradas, né? Então, em função disso, né, e esse foi um dos pontos principais, né, a questão da agricultura familiar, que me fez chegar a esse tema específico. Maravilha. Aí você percebeu muita diferença no caso da gestão com relação a essa questão do tamanho da área, né? Do pequeno, do médio ou do grande produtor? Como é que foi essa percepção? Sim, muitas limitações. Primeiro é que o pequeno, como eu falei, muitas vezes ele está focado na questão da produção. E ele, às vezes, ele tem um pouco de dificuldade pela instrução que ele teve, e também ele tem a dificuldade de contratar alguém para que faça essa gestão de custo, né? Diferentemente do médio e do grande produtor, que ou ele já tem, né, ele está crescendo, ele já tem esse know-how, ou ele simplesmente contrata uma pessoa específica, seja um contador, seja alguma pessoa ligada à área de administração de empresas, e consegue se fazer isso. Até porque os números financeiros são maiores, né? Então, logicamente, esse produtor ele tem um cuidado maior para que ele consiga ter um resultado específico. Então, o produtor, sim, pequeno, é uma das maiores limitações, que é a relação de... Falta o básico, Mário. Muitas vezes, o básico que a gente fala é anotar, por exemplo. Muitas vezes o produtor ele nem anota quanto que ele utilizou, né? E, inclusive, para pontuar isso aí, tem até uma publicação aí da revista Hortifruti Brasil, que eu achei muito interessante, onde mostra os 7 pecados do produtor, né? E um desses pecados, na ponta lá, está dizendo que falta análise dos custos de produção. Só depois é que vem calibrar melhor o pulverizador, montar melhor o sistema de irrigação, controle eficiente de pragas e doenças. Então, por isso que a gente vê essas dificuldades todas. E assim, aí, para esse pequeno produtor, quais são as alternativas que tem, no caso, ele, já que ele não consegue, não tem essa possibilidade, né, de estar contratando um profissional para fazer esse trabalho? Existe algum outro meio que ele possa estar fazendo esse tipo? Depende de um esforço pessoal dele também? Ou tem alguém que possa estar desenvolvendo isso?
O primeiro ponto é a consciência. Por isso que foi um dos temas debatidos entre nós, né? Para que leve esse tipo de tema ao tipo de produtor, para que a cadeia ela entenda que existe uma necessidade. Assim como eu falei, existe a necessidade de controle de praga e doença, existem necessidades diversas. Então, o produtor ele já tem que entrar na atividade sabendo, olha, quanto é que eu vou gastar, o que é que vai impactar meus custos, se eu produzir mais ou produzir menos, isso vai impactar no meu custo, porque quem entra muito verde ou quem não tem muita noção, o único balizador que ele tem é quanto é que eu gasto por hectare. E a gente sabe que isso aí não é um fundamental. Então, você pode gastar metade do que gasta um vizinho e ser menos rentável, entende? Então, muitas vezes, se ele produzir menos da metade, ele não vai adiantar, ele não vai permanecer na atividade. Então, ele tem que gerir melhor esse capital, que é algo escasso, para que ele tenha um retorno financeiro esperado. Então, o primeiro passo é entender que precisa ter uma necessidade. O segundo passo, aí sim ele começa. Ele, naturalmente, quando ele internaliza isso, ele vai começar a se preparar, perguntar mais. Se for um produtor com mais idade, muitas vezes, ele tem pessoas na própria família que já estão no estágio mais avançado. Às vezes tem um filho que é administrador, às vezes tem um sobrinho. Né? Ele pode também, por meio de novos aplicativos, porque tem novos aplicativos de gestão aí que não é muito difícil, não é muito caro. Né? Eu ia perguntar isso nesse. Justamente, a gente já percebe que tem aplicativos aí que você gasta R$100 por mês, R$200 por mês, né? Onde você, naturalmente, você só vai inserindo lá os dados, quanto é que eu gastei na semente, X, qual o tamanho da minha área, vou anotar. Então, quando você chega no final, ele já dá mais ou menos um levantamento para saber se aquilo está sendo rentável ou não. E quando você começa a gerir melhor isso, acaba que suas decisões elas serão mais acertadas, entende? Então você já vai saber se é melhor arrendar uma plantadeira de precisão ou comprar uma. Já vai saber se é melhor contratar uma pessoa periodicamente ou botar aquela pessoa só para fazer um trabalho específico e colocar como diarista. Então é esse tipo de pensamento que o produtor ele tem após ele ter essa análise e interpretação do custo de maneira correta. Entendi. Como você avalia, Franklin, a questão do sistema de operação de custos realizados pelos produtores que de alguma forma fazem os registros contábeis? Pronto. Como eu te falei, a maioria não faz. Né? Aqui na região do EC mesmo, esse trabalho especificamente, eu tive como objetivo, logicamente, quantificar isso aí, mas tive alguns objetivos secundários. Né? Por exemplo, eu basicamente apurar custo, despesa, receita, né, da propriedade, analisar a representatividade de cada grupo, quantos por cento representa semente, quantos por cento representa o fertilizante, quanto é mão de obra, quanto é energia, e outros custos que a gente vai comentar aí, que muitas vezes o produtor nem sabe que existe, né, mas ele tem que colocar ali. Calcular o resultado da propriedade, demonstrar ao produtor a importância com o controle sobre a produção e análise, e sugerir melhorias. Então, esses foram os meus objetivos. Né? Então, como você comentou, a maior dificuldade é que a maioria não tem esses dados. O pequeno produtor tem essa dificuldade. Então, eu busquei aqui na região do EC, no território, algum produtor que já tivesse, pelo menos, de uma maneira mais rústica. Né? E eu encontrei um produtor muito organizado aqui, né? Que é até da propriedade na cidade de América Dourada, seu Abel, ele tem descendência de Mato Grossense, eu trabalhava com soja, então Sim. muito solícito. Aí eu falei, seu Abel, eu posso pegar todos os seus dados, não é para me influenciar na sua produção, é mais para mim ver como para a gente ter um apanhado até para outros produtores, como é que pode lidar com isso. Ele, claro. E aí ele começou a me passar semanalmente esses dados, né? E eu fui colocando na planilha. Interessante, Mário, que quando finalizou, ele não tinha os meus números ainda. Só que quando ele finalizou, ele chegou, olha, eu já fiz o meu balanço. Eu digo, já, seu Mário, seu Abel, já sim. Foi um ano de produtividade muito alta, ele chegou a produzir 113 toneladas por hectare de cebola, é uma produtividade alta em qualquer parte do mundo, e teve um custo baixo, porque ele plantou no segundo semestre, né, que teve menos impacto de pragas e doenças, o custo com fertilizantes foi um pouco menor, entre outros.
Ele falou, ó, finalizei, já fechei. Eu digo, e aí? Eu tive um lucro baixo. Minha lucratividade lá foi em torno de 2, 3 mil reais. Já tá bom, eu vendi muito barato, mas pagou os custos. Quando eu comecei a pegar e para finalizar o trabalho, eu percebi que ele teve prejuízo, né? Que era justamente aquilo. Ele colocou realmente aqueles custos operacionais, ou seja, tudo que interfere na operação, mas tinha alguns outros custos que ele deixava por fora. Ele não colocava, né? E essa foi a interpretação interessante que eu tive sobre o trabalho, né? É, acho que é muito interessante esse tipo de análise que você fez, de estar mostrando realmente, fazendo nos dados, né? O número não mente, né? De que o produtor realmente ele está ali fazendo algo que precisa ser melhorado, né? Ele achando que estava tendo algum lucro, né? Pelo menos pagando os custos, quando na verdade está tendo prejuízo. Então a gente está fazendo esse tipo de estudo. É importante para a gente estar aprendendo e principalmente para os produtores, né? Que também serve de exemplo para outros que possam estar pensando a mesma coisa e leva à reflexão, né? Para fazer algo, verifique realmente o que é que está sendo tempo de lucro e de gasto, né? No caso, assim, para colocar tudo na ponta do lápis, de fato, e saber e fazer uma gestão mais eficiente da propriedade. Sim. Você tem uma ideia, Mário? Aí, aqueles cálculos que, por exemplo, o produtor não coloca, né? E que eu acho interessante até pontuar. Então, vou dizer um deles, mas não é o principal. É depreciação, né? Então, muitas vezes o produtor ele compra um material de irrigação, né? Seja ele pivô central, seja ele gotejamento, instala na área. Então, ele não tem aquele balizador. Como é que eu vou calcular, né, aquele gasto que eu tive? Então, se você for analisar um pivô, muitas vezes ele dura 10 anos, vamos supor, botar aí por média, 10 anos. Logicamente, eu não posso colocar isso em um único ciclo. Seria injusto com o cálculo, entende? Então, o cálculo basicamente é isso, é você saber qual o tempo médio de vida desse equipamento. Ah, o pivô é 10 anos, que eu vou trabalhar com 10 anos, certo? Depois de 10 anos, você vai fazer o que com ele? É sucata ou dá para revender? Não, eu consigo 20% do preço. Beleza, então ele já sabe que aqueles 80% ele vai diluir em 10 anos, ok? Aí ele vai começar a ratear isso por cada área, ok? É como se ele estivesse fazendo uma poupança a cada vez, para que quando finalizar aquele período de 10 anos, ele tenha o dinheiro suficiente para comprar outro pivô. Porque senão ele está trabalhando só para equipamento, entende? Ele vai trabalhar 10 anos, quando chegar no final o pivô está totalmente depreciado, ele gastou o dinheiro com uma casa, com um carro, mas vai ter que vender o carro e a casa para comprar o pivô de novo se quiser manter na atividade, entende? Então você vê como é interessante, e esse é um dos básicos, né? Agora tem outros que são importantíssimos também, né? Que esses são até um pouco mais subjetivos. Então analise que nós temos os chamados custos de oportunidade. Por quê? Logicamente, se você não estiver naquela atividade, você está fazendo uma outra atividade. E muitas vezes você está sendo remunerado por isso. Então, o primeiro custo de oportunidade que a gente colocou lá no trabalho é o seu trabalho, né? Então, não dá para você colocar no cálculo lá que o trabalhador lá, João, ganha um salário mínimo, né? O tratorista Zé ganha um salário mínimo e meio, e você não colocar o seu custo, né? Sendo que você está lá trabalhando e que se você não puder trabalhar, você tem que contratar uma outra pessoa. Então, isso chama-se prolabore, né? Justamente para pagar essa despesa. Se você ficar em casa, é outra história, você vai ter que contratar. Então, esse cálculo de prolabore, praticamente ninguém coloca. E é exatamente igual a empresa. A agricultura ela tem que ser tratada como uma empresa. Um empresário, um cara que tem uma loja de material de construção, um supermercado, ele sabe que ele tem que tirar o prolabore dele. Então, o produtor rural também tem que saber que tem que fazer isso. Um outro, Mário, é a questão também do arrendamento, né, da terra, é a ocupação da terra. Se a terra for sua, você também tem que colocar, entende? Porque senão você pode tirar, dizer, olha, eu não vou plantar cebola, eu simplesmente vou arrendar e eu vou tirar esse dinheiro. Então, é um cálculo que
financeiramente, economicamente, você tem que colocar. Né? Então, a gente faz uma média da região, quanto que fica esse arrendamento, e depois coloca no cálculo. E o terceiro e último é a questão financeira, é o dinheiro. Então, se você também injeta dinheiro, e é dinheiro próprio, você tem que colocar nem que seja uma correção monetária. Porque se você empata o valor, quando chega lá no final, você perde-se pelo menos a inflação. Então, você tem que colocar pelo menos um encargo a mais. Então, você vê que se tiver aqui 20 produtores dessas pessoas que entraram, se tiver um ou dois que tem essa consciência relacionada ao custo de oportunidade, é muito. Né? Porque é algo pouco trabalhado, inclusive em empresas, né, formais, empresas da cidade, quanto mais empresas agrícolas. Certo. Frank, deixa eu fazer uma pergunta que surgiu aqui agora. Para a gente, assim, que de certa forma está buscando estudar, se capacitar, falar em números, né, e falar em alguns procedimentos de gestão pode ser até mais cômodo, mais fácil, né, vamos dizer assim, né, para as pessoas que estão acompanhando também. Para o produtor rural, que ele não tem muito tato com números, com estudo, como é que você acha que deve ser feito esse trabalho, até para convencer, né, o produtor rural da necessidade dele estar fazendo esse trabalho e essa gestão eficiente? E também, assim, você acha que isso é também uma área de ramo de trabalho aí para quem é estudante, por exemplo, para estar se desenvolvendo isso no agronegócio? Como é que você avalia isso? Eu acho que precisa ter mais o produtor se capacitar mais, ou também o estudante está pensando em criar uma vaga de emprego nesse sentido aí? Essa realmente é uma pergunta interessante, viu, Mário? É uma limitação que nós temos, né? O agricultor rural, ele tem pouca capacitação, né? Porque tem que ser uma capacitação mais leve, mais suave. Não dá para ser uma coisa muito acadêmica, entende? Então, essa dificuldade nós temos. Por isso que, anteriormente, a gente tinha comentado que das formas que facilitaria é a questão de aplicativos, porque eles já têm um meio que intuitivo, já é meio intuitivo. Você vai colocando os dados lá, né, de todo o custo que você tem, quando chega no final, lhe atribui um relatório. Porém, a gente sabe que mesmo assim, tem muitos produtores que têm dificuldade, porque aqueles que têm acima de 45, 50 anos não são dessa geração que domina muito mais a internet, né? Muitos não têm ainda filhos, por exemplo, com a idade que possam lhe ajudar nesses controles gerenciais. Então, é uma limitação. E esse foi outro motivador que me fez fazer esse trabalho de monografia, justamente por essa dificuldade que se tem. Então, eu particularmente, eu procuro os poucos trabalhos que tem pela internet, né? Tem alguns vídeos relacionados à economia rural, à gestão rural, que ajuda, é muito conceitual, e também faria esse link com os aplicativos, que ajudaria muito. Entendi. Falar com o pessoal da live que está acompanhando a gente aí, quiser mandar pergunta, comentário, fique à vontade. Tem aqui Érico Reis, que mandou uma boa noite a todos. Tem também Adriano Costa, que está sempre acompanhando a gente, mandou um joinha. E Félix Alene também, que está mandando um abraço aí direto do Paraguai. Beleza. Tá longe. Minha esposa também que está assistindo, que eu vi já entrou ali. Elânia? Sua esposa não? Elânia. Que mandou. Beleza. Então, Mário, para complementar aí, para quem entrou agora, né? O tema de hoje é sobre gestão, análise e gestão de custos na cultura da cebola, né? E algo importante que não foi dito anteriormente é que essa foi uma análise específica para a região Drecê, para uma época específica. Então, o produtor ele não pode pegar algumas informações aqui e achar que isso pode ser replicado em qualquer região. Então, cada região tem sua particularidade, muitas vezes cada produtor tem sua particularidade. Isso aí é uma base, né? É um ponto central para que a gente consiga tomar as decisões relacionadas ao meio agrícola. Entendi. Tem uma sugestão, uma pergunta, né, de Érico Reis, que eu citei aqui na estante. Eu acho que deve ser sobre a questão que a gente estava falando a respeito da capacitação, né, do produtor. Ele está falando sobre parcerias com prefeituras e escolas, se poderiam ser uma solução, né, com estudantes e universidades. Você acha que poderia ser interessante isso aí?
Eu acho que sim, eu acho que começa por isso aí. Então, estava até comentando ontem que cada região tem sua aptidão, né? Tem região que é comércio, então você vê que muitas vezes os órgãos públicos, eles investem muito nas capacitações. Tem regiões que são turísticas e precisa esses órgãos, esses entes públicos, eles precisam investir em outdoor, muitas vezes até em outras regiões, em vídeos educativos mostrando a potencialidade daquela região. E aquelas regiões que são essencialmente agrícolas e tem algumas culturas como carro-chefe, ela não pode realmente deixar só para iniciativa privada esse tipo de coisa. Então, esses novos governantes aí, esses novos vereadores, prefeitos, eles podem sim, né, tentar buscar uma parceria público-privada para atender e capacitar melhor esses produtores da sua região. Porque se os produtores da sua região que plantam essas culturas forem bem capacitados e souberem e ter uma elevação de nível de produção, logicamente, mais dinheiro vai entrar na região, mais postos de trabalho vão ser ativos. Então, é importantíssimo ter esse tipo de trabalho, né? Maravilha. Tomara que alguém se sensibilize aí para estar fazendo isso, né? Vai estar mudança aí de gestão, mas acho que aí mais 4 anos dá para trabalhar bastante. Tem Uhum. aqui uma pergunta também aqui, deixa eu fazer logo. É que a pergunta que você até comentou aí também, né? Sobre o pessoal que se preocupa muito com a questão do custo por hectare. Né? Tem a pergunta aqui de Adriano, que ele está fazendo essa pergunta, né? Do custo de hectare por cebola. Aí se você puder só resumir o comentário que eu fiz anteriormente, e não é só isso, Uhum. né? Que o produtor deve estar se preocupando somente com o custo do hectare por cebola. Pronto. Aí eu já vou entrar no trabalho especificamente, né? Que eu Tá? vou falar mais ou menos nesse trabalho específico qual foi o custo. Lembrando que esse trabalho foi um trabalho em 2016, né? Porém, a gente já faz uma projeção mais ou menos de quanto que ficaria hoje o custo. Então, foi feito na região de Irecê, na cidade de América Dourada, em uma safra de outono e inverno, né? Ou seja, plantio em abril e colheita lá para agosto. Quem sabe, quem conhece a região, sabe que é uma época mais tranquila de se produzir. Não tem excesso de temperatura, não tem excesso de chuva, as pragas elas vêm com menor nível, né? Então, naturalmente, isso reduz o custo, ok? E a produtividade ela é aumentada. Então, se você for analisar o custo por saca, né, que é o que importa, ela acaba ficando atrativo, né? Então, nesse trabalho, gastou-se em torno de 55 mil por hectare, né, quando eu colocava as despesas operacionais, que são as despesas para gerir o negócio, mais a depreciação do material que estava sendo utilizado, né, principalmente o sistema de irrigação e alguns maquinários, e mais o custo de oportunidade, né? O produtor, na época, ele teve uma produtividade muito alta, ficou em torno aí de 113 toneladas por hectare, então foi uma produtividade muito alta, né? E ele teve uma receita de apenas, se eu não me engano, algo em torno de 49 mil reais. Então ele vendeu a saca de cebola na época a torno de 8, 9 reais. É muito baixo, né? Ele quase empata, ele teve um certo prejuízo, teve uma rentabilidade negativa de 5%, né? Mesmo com essa produtividade muito alta. Mas o interessante de falar, que você até começou a ter um preâmbulo aí, é a questão que o custo ou gasto por hectare, ele não pode ser o principal balizador, ok? O principal balizador tem que ser o custo por quilo produzido, ou por saca de cebola produzida, entende? Porque se um produtor gastar 55 mil e seu vizinho gastar 70 mil, não quer dizer que você está sendo mais eficiente. Se aquele que produziu 70 mil produzir 50% a mais que você, fatalmente ele vai ter um custo por saca de cebola menor que você. Então é a primeira coisa que a gente precisa desmistificar, porque tem muito produtor que escolhe mal a sua tecnologia, escolhe mal a sua semente, escolhe mal o seu adubo, unicamente com a mentalidade de economizar, né? Logicamente, um dos pontos importantes redução de custo, ok? É importantíssimo. Porém, uma redução de custo que impacte na produtividade, ela é condenável. Então, o produtor ele precisa saber produzir bem, com o custo satisfatório, para que chegue no final da melhor maneira possível. Maravilha. Respondido aí, Adriano, grato por sua participação. Tem outra pergunta de Érico aqui que eu vou fazer na instante.
eu vou emendar com alguma que eu já tenho aqui. No seu estudo, você afirma que. Não, não, isso não. Deixa eu ver aqui. Eu gostaria que você comentasse sobre os 7 pecados no campo, né, que são cometidos por produtores de cebola na região de Irecê. Pronto, esses 7 pecados eu achei interessante. Ele vem da revista Hortifruti Brasil, de 2012, de julho de 2012. Então, quem tiver curiosidade, tentar, pode encontrar até na internet. Então, ele fala, apesar dos avanços, muitos produtores cometem alguns erros abaixo. E a maioria, você vai analisar, ele é compatível com a maioria das regiões. Então, o primeiro deles fala, não apurar corretamente o custo de produção. Ok? Então, a maioria dos produtores, muitos deles falam, eu nem calculo, porque se eu calcular, eu estou fora eu não vou plantar, né? Isso é um erro muito grande. Então, mesmo se você nem começou, se você está pleiteando plantar, você tem que analisar, tem que fazer, saber quanto é que vai gastar, qual o seu ponto de equilíbrio. Se eu gastar X, quanto é que eu tenho que produzir para me pagar esses custos, né? É o primeiro ponto, né? E aí, falando dos outros, o segundo deles fala em calibrar errado os pulverizadores. De fato, é um problema muito sério e a maioria dos produtores tem essa dificuldade. Desperdiçar água na irrigação, né? Poucos têm um sistema montadozinho, né? E também efetivo para que faça irrigação. Usar adubos corretivos sem se basear na análise química do solo ou planta. A região de Irecê tem essa limitação também. Eu acredito que 80%, 90% dos produtores, eles utilizam as adubações em cima de uma média da região, né? Então, tem-se essa dificuldade de você olhar, fazer análise daquela área especificamente e recomendar. Oi? Eles usam de forma exagerada, no caso? Acima do que poderia ser? Muitos usam abaixo, outros usam acima. Na maioria das vezes aqui, até pelo nível de produção, geralmente usam um patamar um pouco mais do que os recomendados. Aí eu queria abrir um parêntese. É um ponto até interessante, porque as recomendações de adubação, se você se basear na literatura, acaba que não estimula a planta a produzir o potencial dela mesma. Porque se você for pegar, por exemplo, a recomendação de adubação para o estado da Bahia é da década de 70 e 80. Nessa época se plantava IPA 11. Né? Nós temos material que produz muitas vezes 40% a mais. Então, precisa-se da literatura, né, como base, e também precisa da experiência prática de profissionais. Né? Então é interessante, acho que abrir esse parênteses aí, porque é uma dificuldade que eu tive anteriormente, quando eu estava iniciando a carreira, é uma dificuldade que muitos profissionais estão tendo agora, nesse momento, e o produtor fica perdido também, sem saber se aposta na literatura ou aposta no profissional. Né? Então é interessante. Outra coisa, utilizar os defensivos de forma incorreta. É um outro ponto também, um pecado capital. Então, é uma praga X, está com trips de cebola, e o cara está usando um produto que é muito mais para lagarta. Né? A recomendação, a dosagem é maior ou menor. A tecnologia de pulverização é ineficiente. Entende? Então, tem muitos problemas aí nesse sentido. E o sétimo é manejar erroneamente implementos que prejudicam o solo. É outro problema. Então, todas as regiões, na média, eles passam por esses problemas. E o primeiro deles, como eu comentei, não apurar corretamente o custo de produção. É por isso que nós estamos aqui. Entendi. Interessante essa questão que você está falando sobre o uso de fertilizante, de adubo também, porque é até de certa forma, né, toca no assunto que eu gosto também de estudar, que é a questão da agricultura de precisão, que puxa justamente isso, né? Você faz a agricultura de precisão, você faz ali o trabalho de uma forma exata, né, com a quantidade certa que deve ser no local. Né, a adubação, né, a fertilização a taxas variáveis. Né? Então, é algo também que assim, o produtor, se ele puder fazer, né, tiver essa condição, não é nem muito caro, pelo que eu já vi algumas vezes, de estar fazendo a divisão até de alguns estudos até da cafeicultura, que o pessoal faz esse tipo de controle, vamos dizer assim, de forma manual, né? Sabendo dividindo a área, né? Na época da produção, e ali de forma manual sabe qual foi a que colheu mais, que deu mais produção, e faz uma análise de solo
ver ali o que é que está. Então, assim, se a área produziu mais, outra produziu menos, depois da análise de solo, vai ter mais ou menos a base do que foi que causou, vamos dizer assim, o aumento da produção ou a redução. Então, dá para fazer uma correção mais objetiva e menos custo, em vez de sair colocando adubo ou fertilizante de uma forma sem um controle exato, como deve ser. Sim, sim, a adubação ela é imprescindível. É o ponto inicial. No seu estudo tem, de caso, né, o produtor ele achava que estava tendo lucro. Deixa eu ver aqui. Você comentou essa pergunta que já adiantou, na verdade, né, sobre essa questão de que ele achava que estava tendo prejuízo, mas lucro, mas estava tendo prejuízo, na verdade. Aí, assim, outra pergunta. Na produção de cebola na Bahia tem uma peculiaridade que é a colheita durante todo o ano, que possibilita melhor planejamento em relação a outros estados produtores. Aí, quero saber de você qual a melhor forma de o produtor se aproveitar desse fator positivo da produção de cebola na Bahia. Perfeito, boa pergunta. É interessante até porque as duas páginas elas têm veiculação nacional, né? A Cebolicultura Brasil mesmo. Tem algumas pessoas aí de Santa Catarina, tem algumas pessoas que eu percebi que tem até de São Paulo, né? E aí eles têm dúvidas dos modelos de produção. E, de fato, né, a região de Irecê, não a região de Irecê, o Nordeste, pelas características climáticas, elas têm essa facilidade ou esse privilégio de escolher o melhor momento, né? Logicamente, o produtor ele precisa ter dois pensamentos. Uma coisa é produtividade, né? Eu estou no melhor momento para produzir. Outra coisa é o melhor momento de preço, né? Porque o produtor, algum pode escolher um momento ou o outro. Então, se a gente for analisar plantios de outono e inverno, então plantios de março, abril, maio, junho, naturalmente na Bahia, no Nordeste, ele tem uma facilidade melhor de produzir, certo? Porém, comercialmente é muito mais complicado, porque você vai concorrer com alguns centros importantíssimos, tanto de produção como de consumo, que aí vai São Paulo, Goiás e Minas, certo? E no finalzinho do ano, com Santa Catarina. Então, quando o produtor ele escolhe esse momento, né, de plantios de abril, maio, junho e julho, ele tem, na média, uma dificuldade de conseguir melhores patamares de preço, né? Porém, é o que eu falei, muitas vezes cai o custo de produção e em alguns momentos fica compensador. Porém, tem um risco muito grande, como aconteceu em alguns anos aí, de o produtor ter dificuldade até de escoar a sua produção pelo excesso de cebola no Brasil. Coisa que acontece com menos frequência no primeiro semestre. Então, a região de Irecê, ela planta aí talvez 60%, 70% de sua área plantada para abastecer o mercado entre final de fevereiro e início de junho, que é quando o Brasil e o mundo ele tem dificuldade de injetar cebola, né? Justamente pela condição climática. É uma época do ano que chove muito em São Paulo, chove muito em Minas, Santa Catarina não tem as condições ideais para colher nessa época, né? Então, acaba se sendo uma janela. Porém, outra coisa aí que você precisa ter para linkar dessa forma é que Santa Catarina, apesar de não colher cebola em fevereiro, março, abril, maio e junho, ela colhe cebola anteriormente e consegue uma estrutura de armazenamento, né, que em função das características genéticas dos materiais, em função da condição climática, de guardar a cebola e para ir vendendo aos poucos até o final de maio, início de junho, a depender do ano. Então, note que tem muitas particularidades e é importante falar sobre isso, porque nós estamos falando de gestão. E quando se fala de gestão, você tem que saber qual o custo que você tem, qual a receita que você espera, quais são os seus principais concorrentes, né? E não é concorrente olhando de uma maneira depreciativa, são que concorrem na mesma época, né? Que você vai saber se você vai ter muito produto ou pouco produto no mercado. Pela função da lei da oferta e da procura, a gente sabe que isso influencia. Então é importantíssimo essa pergunta que fizeram. Entendi. Aí, no caso, para o produtor, ele tem que se programar por quantos meses antes em relação às outras regiões produtoras, no caso, o produtor da Bahia, daí de Irecê?
Aqui também é prioritário, tem uma facilidade que o ciclo da cultura é menor do que algumas outras regiões, principalmente quando Acho se que dá fala em para Santa colher, Catarina. Oi? dá para ter colheita o ano todo, né, na Bahia? Eu falo nesse caso o ciclo de cultivo, do plantio à Certo. colheita. Então, quando se tem um ciclo curto, dá tempo de você avaliar o mercado, né? E saber mais ou menos se vai ter uma tendência de aumento de área plantada ou não. Então, falando Certo. especificamente da Bahia, a região Dressê, ela planta em novembro, dezembro, janeiro, vamos dizer assim. Se em novembro a gente perceber que Santa Catarina tiver uma grande quantidade de cebola plantada e as condições climáticas estiverem favoráveis, naturalmente o produtor ele começa a reduzir, né, a sua área plantada, ter um cuidado maior. Então tem essa facilidade, ok? Entendi. Vou emendar agora uma pergunta da comercialização que Érico Reis tinha feito aqui na estante. Se existe uma melhor forma de realizá-la, qual a opinião que você tem sobre isso? A colheita, Então, a comercialização. a comercialização é muito complexo. É uma das coisas mais complexas que existe nesse nosso segmento, né? Logicamente, aí volta aquela indagação que você fez. O produtor grande, ele tem um processo de gestão diferente do produtor pequeno? Tem. Ele tem maneira de comercializar diferente do pequeno? Tem. O produtor grande, ele tem um negócio chamado poder de barganha, né? Ele consegue, pelo fato dele oferecer cebola por mais tempo no mercado, mais meses, ou então oferecer um volume maior, ele consegue muitas vezes ele pular um atravessador ou um atacadista local, né? Ele consegue uma confiança muito maior daquele cara que está da ponta, porque ele sabe que se furar com esse cara, ele pode até não oferecer cebola no segundo momento, né? Então, naturalmente, o que é que acontece hoje? Muitas regiões têm o produtor. Quando é um produtor que tem uma estrutura maior, muitas vezes ele consegue pular uma etapa. Ele vai direto para o Ceasa, vai direto para o mercado, né? Quando é um produtor que tem menos estrutura, ele depende daquele atravessador local. E não é nada depreciativo, não, né? Porque se ele não tem o know-how para vender diretamente, ele não tem o volume, ele precisa, é importantíssimo que isso feche o ciclo, porque senão o produtor ele vai ter que vender no mercado local. Aí é que atrapalha muito, entende? Então, a grande Entendi. limitação é porque realmente uma parte do valor fica para esse outro elo da cadeia. Ele tem que ganhar também, né? E com a pandemia, Mário, é interessante que, segundo os especialistas, eu tive treinamento com a Mark Strat, né, com empresas do segmento, ele fala que essa cadeia que é muito longe, quando se fala em hortaliça, né, ou seja, produtor, atravessador local, atravessador regional, Ceasa, mercado, mercadinho e consumidor. Olha como é grande. Diferente, por exemplo, de soja. Soja tem produtor, né? Aí já vai diretamente muitas vezes para a indústria ou para exportação para vender lá para o país. Então é muito curto e depende menos de logística, depende menos de questões financeiras. Então, se esse elo de hortaliça, que muitas vezes tem 5, 6 atores, tiver 2, 3 que tiver uma capacidade financeira menor, tiver uma dificuldade de logística, muitas vezes quem sai perdendo é o produtor. Então, com a pandemia, o que é que aconteceu? Teve uma dificuldade nesse elo, então muitos produtores, eles tiveram ou buscaram opções para vender direto. Então, segundo muitos especialistas, eles acreditam que haverá um encurtamento da cadeia de HF do Brasil, né, em função até desse aceleramento do processo de pandemia. Entendi. Sobre essas questões de variedade, Franklin, aqui na Bahia, quais são os tipos que são plantados e quais são as vantagens dessas variedades? Beleza. Tem uma variedade muito grande, né? Então, e às vezes tem um predomínio em cada região. O Vale de São Francisco, ele ainda tem uma tecnologia um pouco mais antiga, com a IPA 11, tem muitos produtores que utilizam variedades e não híbridos. Logicamente, lá já está num processo mais avançado também de migração, diferentemente de outras regiões. Então, Mossoró já entra com híbrido, né? São Paulo, praticamente tudo lá é híbrido.
Então, dentro das híbridas, aí também tem as outras particularidades. Então, tem cebolas que se adaptam melhor a condições de chuva e temperatura alta. Tem cebolas que não se adaptam nessas condições, que precisam se colocar em períodos de baixa luminosidade, né? E sem a presença de chuva. E existe uma quantidade muito grande de empresas que trazem essas tecnologias, né? Só para citar, tem Topseed, Enza, Nunes, Feltrin, Isla. Então, todas elas testam os materiais, né? Por isso que é até complicado também você recomendar cada solo ou cada região, ela tem sua característica. E ela pode até mudar, né? A região do IRC, ela é muito desenvolvida quando se fala em tempo que trabalha com híbrido, por isso que na média ela tem uma produtividade muito boa e comparando com algumas outras regiões, e está no mesmo nível, e muitas vezes aí com Goiás, Minas, né, São Paulo, que também trabalha com a tecnologia interessantíssima. Entendi. Voltando só um pouco no assunto que você estava falando anteriormente com relação à comercialização e o pessoal que está mais na ponta, né? Tem um rapaz que eu conheço aí, um senhor, aliás, que é Zé Carlos da Cebola. Você deve conhecer ele. Sim. Da ANASE, né? Ele, até um tempo atrás, para mim, ele estava como representante da ANASE na Bahia, né? Associação Nacional de Produtores de Cebola. Aí perguntar sobre essa questão de representatividade de associações, né, como a ANASE. Qual a importância que elas têm aí na região de Irecê e como é que você, né, avalia o trabalho que elas vêm realizando para fazer com que temas como a questão da gestão possa ser uma realidade maior entre os produtores? Toda associação, ela requer um engajamento muito grande, né? Então a gente sabe que uma associação, muitas vezes de família, já é difícil, imagina uma associação nacional, né? Eu vejo que ainda tem pontos a melhorar, porém eu vejo alguns avanços, né? Eu acho que a atual gestão, ela é mais informativa, né? Eu gosto muito da atual gestão, apesar de ter alguns pontos de melhoria, né? Mas ela já vem desenvolvendo. Recentemente, há cerca de 3, 4 anos atrás, eu não me lembro certo o ano exato, mas eles conseguiram uma excelente vitória, nós conseguimos uma excelente vitória aí, que foi a questão da taxação da cebola europeia, né, porque ela atrapalha muito o mercado nacional, então quando se vem com 20% a mais, ela acaba ficando um pouco menos atrativa ao consumidor local, né, então ajudou muito naquele momento, né, e também os informes de áreas plantadas, né, esse tipo de coisa. Então, eu acredito que ela ajuda, porém, essa questão de informação, ela pode também estar estimulando um pouco mais. Mas eu tenho muito mais elogios do que crítica à ANASE, por exemplo, na atual gestão. Maravilha. É bom que a gente tenha um retorno de alguém que está acompanhando, né? Seu Zé Carlos, ele sempre muito solícito também, a gente já conversou várias vezes. Tem um ano mais ou menos que a gente conversou, mas ele sempre foi muito educado comigo, pelo menos, pra gente estar Seu Zé passando Carlos, na informação. verdade, ele é uma pessoa que vive cebola, né? É um cara que, além de ser um conhecedor muito grande, é um dos pioneiros, ele tem um papel importantíssimo também na geração de emprego e renda. É um cara que, além de plantar, muitas vezes ele financia o produtor, né? Então, eu acho interessante, né, esse processo. Ele informa muito bem, né? Logicamente, quando se fala em cebola, quando se fala em cenoura, não é fácil você acertar questão de preço, né? Então, muitas vezes, alguém dá um comando que talvez seria bom plantar nessa época e às vezes não dá o resultado, às vezes o produtor fica um pouco chateado. Mas, na maioria das vezes, ele tem um know-how interessante e acaba contribuindo muito na região de Recife. Não, isso é bom. Flávio, tem um pessoal aqui dando um joinha, parabéns também, né? Elânia Faria e também Adriano Costa, pela live, pela questão da iniciativa de estar falando sobre gestão. E tem uma pergunta aqui de Anderson Martins perguntando quais os principais vantagens do plantio de cebola com maior espaçamento. Na verdade, você tem que adequar o cultivo ao ideal do espaçamento. Então, quando você coloca muita planta por hectare, você limita uma coisa que chama enchimento da cebola. Ou seja, a cebola ela começa a competir com ela mesma, né, por água, por luz e outros fatores,
e acaba atrapalhando a chegar àquela cebola caixa 3 e 4 tão esperada pelo mercado. Então o produtor ele não pode exagerar. E, em contrapartida, se ele trabalha com a população abaixo da recomendada para a sua região, você tem uma limitação do grau de produtividade. Entende? E é interessante porque cada região, ou cada época do ano, ele requer um patamar. E muitas vezes até a cultivar. Tem materiais que aceitam mais adensamento, aceitam menos adensamento. Só para exemplificar, a grosso modo, que não dá para pegar exatamente desse fator, mas, vamos dizer, na região do Irecê trabalha-se com a média aí de 800 a 950 mil plantas por hectare. Okay? Algumas regiões de Minas, por exemplo, São Gotardo, algumas regiões lá trabalham com 800 mil plantas por hectare. Santa Catarina trabalha com 400 mil plantas por hectare. Então veja que tem uma variabilidade muito grande e que se eu falar, olha, a população tanto é a ideal, ela pode causar um erro muito grande e ao invés de ajudar, atrapalhar. Mas é isso, ele tem que saber que colocando menos, ele vai limitar e colocando muito acima da necessidade da região, ela vai atrapalhar todo o processo de cultivo, que é enchimento da cebola, controle de pragas e doenças, entre outros fatores. Anderson Martins, aí que você fez a pergunta, agradeço aí. E se puder enviar o local onde você está aí, talvez facilite a resposta, né, Franklin? Para dar pelo menos o norte para ele. Ele tá querendo facilita mesmo. E voltando, eu acho que um dado que é interessante para complementar aí, que faltou realmente, que a gente falou sobre o custo de produção nessa área específica, né, que ficou em torno de R$55.000. E agora o mais importante que eu até comentei é o preço por saca de cebola. O custo por saca de cebola, o custo por quilo. Então, nessa área especificamente, ela ficou muito barata, como eu comentei, né, pela alta produtividade que ele teve e por ter escolhido uma época de menor dificuldade, né, de produzir, ele produziu em torno de 47 centavos por quilo de cebola. Ou seja, menos de R$10 por saca. Então, ficou muito barato. Por isso que ele vendeu a R$8,50, R$9, ele não ganhou dinheiro, mas não perdeu tanto, porque graças à produtividade. Enquanto que tem épocas do ano, Mário, que pode chegar até a R$2 o quilo, a depender da sua produtividade. Então, um balizador importante é a produtividade. Então, se o produtor ele tem aquele balizador, como eu comentei, de R$60.000 por hectare, 65 mil. Se ele produz 40 ou 80, ele vai variar muito, né? Então, teve muitos produtores em algumas regiões, pelo excesso de chuva que teve e dificuldades no cultivo, que muitas vezes produziu 40 toneladas aqui, 45. Então, aí ficou como se fosse a saca de cebola em torno de R$30 o custo de produção, altíssimo. Então, teve gente que mesmo vendendo a R$30, R$40, não ganhou dinheiro, né? Porque o custo por saca é mais preponderante do que o custo por área plantada. Entendi. Anderson Martins falou aqui que é de Cafarnaum, na Bahia. Então acho que fica mais ou menos o que você falou aí de Irecê, né? De 800 a 900 mil por hectare, né? Isso, a depender da época do ano. A época mais fria, ou a época com menor luminosidade, que é a época que nós estivemos passando aí, ela a gente coloca um pouco menos, ok? Na época um pouco mais quente, você pode até adensar uns 10% a mais, né? Esse ano, especificamente, nós tivemos muito problema de bulbificação da cebola, né? E foram vários fatores, né? Então, um deles foi a questão do adensamento. Então, quem adensou mais teve mais dificuldade. Outra coisa foi a baixa luminosidade nesse ano, que teve menos luminosidade. Algumas chuvas fora de época que acaba reduzindo a luminosidade, né? Com muitas nuvens no meio do ano, que não era tão comum. O excesso de irrigação, que às vezes acontece, se você não adequar, e também o excesso de nitrogênio. Todos esses fatores, ou em conjunto, eles acabam dificultando, né, na formação da caixa 3 da cebola. Tem até um vídeo que a gente deve lançar aí, talvez aí, nesses 2 dias. Na verdade, já lançou, falando um pouco na Cebolicultura Brasil sobre o processo de bulbificação da cebola. Então, quem tiver mais interesse sobre esse processo, pode assistir lá. Eu vi e compartilhei, achei interessante. Marcelo Sampaio está perguntando aqui, acho que é o professor Marcelo. É importante fazer análise da água para irrigação? Você acha que é importante? Sim, muito importante. Principalmente em regiões onde tem uma variabilidade de água muito grande. Tem regiões que são água de poços artesianos, né, poços tubulares.
tem regiões que são de rios, então, Poços especificamente tem uma variabilidade de área para área e também de compostos, né? Tem alguns compostos que são limitantes, né? Então, quando a condutividade elétrica está muito alta, quando tem um percentual de cloro maior do que o esperado, né? Quando tem enxofre que possa atrapalhar, tudo isso aí ela pode ser um dos limitantes, né? Só para você ter uma ideia, quando você pega uma água que tem, vamos supor, uma condutividade elétrica X e você aumenta em torno de 30%, você pode naturalmente cair 20% da produtividade só por estar utilizando a água dessa qualidade. Eu tenho experiência de produtores que têm 2 poços na área, fez o mesmo manejo, o mesmo plantio no mesmo dia, toda a adubação e teve 30% a menos de produtividade em uma área. Quando a gente avaliou, foi unicamente essa discrepância que tinha entre um poço e outro. Então é importantíssimo, é algo que precisa ser avaliado. É algo um pouco mais simples assim, porque análise de solo, o ideal é que você faça a todo momento. A de água, você faz e, a depender das condições climáticas do ano, você pode repetir ou não. Então, quando é um ano mais seco, a tendência, se for poço e rio, ele piorar um pouco a qualidade. Quando é um ano um pouco mais chuvoso, ele tende a melhorar. Então, tem essas características aí que ajudam ou dificultam. Maravilha. Bela pergunta aí, professor Marcelo. Grato aí, professor, que o senhor está participando. Interessante. Tem outra pergunta aqui de Roberto Vegetais. Sobre o número de quantidade de cebola plantada por hectare Norte e Nordeste. Aí aproveitar você falar aí também da produção aí na região. Tem 3 minutos aqui ainda na live aqui. Eu não sei se eu vou falar corretamente os números do Norte e Nordeste, que esse número eu acho que eu li, mas eu não vou lembrar. Mas é interessante eu nortear, né? Como é que está inserida a cebola, né? Primeiro, a cebola, o Brasil é o 9º maior produtor do mundo de cebola, né? A China é a primeira, a Índia é a segunda, e esses 2 países respondem por 40% da produção mundial, né? No Brasil, o maior produtor do Brasil chama-se Santa Catarina, né? A área deles lá é em torno de 20 a 24 mil hectares, a depender do ano, né? É uma região que tem um índice de produtividade um pouco menor pela particularidade, né? O modelo de produção de Santa Catarina, ela tem uma diferença muito grande de outras regiões, né? Porque lá, muitas vezes, eles irrigam pela chuva, né? Com algum complemento de irrigação. As cultivares são variedades OPs, ou seja, de polinização aberta. A condição climática lá tem suas particularidades. O modelo de estruturação da mão de obra também é diferente. Então, tem muitas diferenças, né? A própria quantidade de plantas por hectare, ela também influencia. Diferentemente de outras regiões, né? Que trabalham muitas vezes com irrigação por gotejamento, ou pivô central, plantios com máquina de precisão, com semente híbrida. Então, tem essas particularidades. Então, Santa Catarina é a primeira, com área bem grande e uma produtividade média, né, em relação ao Brasil, um pouco mais baixa. A Bahia, ela fica rivalizando muitas vezes com São Paulo, né? No último censo, que foi feito há uns 3 anos atrás, se eu não me engano, a Bahia estava em segundo, com a área bem menor, porém com um nível de produtividade maior, e São Paulo em terceiro, né? Só para vocês se situarem. O Norte, ele praticamente é fora do mapa quando se fala em cebola. Está quase acabando, viu? Beleza. Então, vou finalizar então. Então, o Norte é praticamente fora, porque as condições climáticas influenciam muito a cebola. Então, como o Norte tem umidade muito alta, muitas vezes baixa luminosidade e chuva a todo momento, cebola não gosta dessa condição climática, por isso que o Nordeste ela se adapta muito bem, e outras regiões mais chuvosas fica restrita a alguma época do ano que tenha menos impacto sobre a questão climática. Falou que tem mais 2 perguntas aqui. Você quer voltar para responder? Como é que tá você aí? Eu estou tranquilo. Se você quiser... Eu não sei porque a live... Interessante, a gente finaliza e volta com as perguntas do pessoal que está aqui. Daqui a pouco o Instagram já está roubando aqui a nossa live. Beleza. Então a gente... Pessoal, espera um pouquinho aí que vai ser rápido. Pessoal, só tempo de salvar essa live aqui inicial, aí a gente já retoma. Tá certo? Vou finalizar logo para a gente salvar.